Gente, boa noite. Boa noite a todo o pessoal do grupo. Vamos então começando esse nosso encontro de hoje falando bem-estar. Bem-estar e autoestima, alegria, felicidade e gratidão, prosperidade e crescimento. Casa, carro, apartamento, como fala o professor Hélio Couto, prosperidade e crescimento, casa, carro, apartamento, fazenda de 150 mil bois, relacionamentos maravilhosos. Isso é o crescimento e a prosperidade que as pessoas querem. Mas para conseguir tudo isso não é fácil. Por isso, quando o sujeito consegue, ele se agarra, ele segura de unhas e dentes. Então, quando chega do outro lado, o sujeito já chega agarrado. Ele se agarra e fica profundamente agarrado àquela montanha de lama que ele pensa que é ouro. Então, quando passa para o outro lado, cai na lama, cai no pântano, naquela montanha de lama, achando que tudo aquilo é ouro. Aí vem um amigo e tenta ajudar. Fala: vamos embora, amigo, deixa essa montanha de lama para lá. Ah, mas de jeito nenhum não vou fazer isso. Isso não é lama, não. Isso é ouro. Como é que eu vou deixar o meu ouro para trás? Então ele continua agarrado naquela montanha de lama até esgotar toda a energia vital, até ficar totalmente inconsciente. É nessa hora que um amigo pode ajudar. Quando o sujeito já está inconsciente, aí nessa hora o amigo pode ajudar. É nessa hora que ele pode ajudar. Pega o sujeito pelo braço e leva para um centro de tratamentos. Mas antes não tem jeito. Vai ter que ficar em tratamento até recuperar a consciência. Mas até recuperar a consciência e tornar-se autoconsciente para poder continuar a evolução, continuar a expansão de consciência para aprender a soltar, isso leva tempo. Mas aí você pergunta, mas quem garante que é desse jeito? Olha só, aonde você poderia encontrar informações desta envergadura, desta natureza, senão na física quântica? Quem garante tudo isso é a física e seus experimentos, principalmente o experimento da dupla fenda. Mas você pode também comprovar empiricamente, através do seu poder de observação, onde qualquer um pode perceber, qualquer um percebe que a pessoa ao longo da vida vai perdendo energia vital e se tornando cada vez mais fraca. A mesma coisa acontece do outro lado, quando a pessoa é extremamente materialista, principalmente quando a pessoa é extremamente materialista do lado de cá. Quando passa para o outro lado, quando a pessoa alcança a nova onda de informação da mecânica quântica, quando a pessoa alcança essa nova onda de informação da mecânica quântica, quando alcança a física quântica e suas ferramentas, quando alcança a ressonância harmônica, ela entra no processo de catarse, no processo de limpeza. Tudo está mudando, tudo começa a mudar, tudo está mudando, os negócios podem oscilar, pode acontecer de mudar de casa, de emprego, mas isso não quer dizer que a pessoa está com problema. Pelo contrário, isto mostra que os problemas estão sendo resolvidos. Mas para resolver, tem que mexer.
Como que você vai curar um ferimento sem antes limpar a ferida? A mesma coisa acontece quando a faxineira chega para fazer a limpeza da casa. Mexe em tudo, vira tudo de ponta cabeça. No final do dia, tá tudo limpo, tá tudo no lugar, tá tudo limpinho. Assim também acontece na ressonância harmônica. Acontece uma limpeza, acontece uma catarse. É uma limpeza feita no sistema de crenças da pessoa. Vai limpando e jogando fora toda a sujeira das crenças limitantes. Para que a pessoa não se torne tão agarrada, tem que passar pela catarse, tem que fazer a limpeza e aprender a soltar. Se aqui desse lado é difícil, do outro lado é pior ainda. Então, tem que aprender a soltar. Desse lado, do lado de cá, enquanto você está aqui, tem que aprender a soltar. Não é? Então, essas informações estão, estão com a mecânica quântica, estão com a física. E é isso que nós estamos conversando. E vamos então conversar mais desse assunto, vamos então desdobrar tudo isso ao longo desse nosso encontro de hoje. Vamos fazer isso. Então, Wellington, para resolver, tem que mexer. Para faxinar uma casa, a casa tem que estar bagunçada. Para eu ganhar dinheiro, eu tenho que perder? Para fazer a limpeza, para soltar dessas coisas materiais, tem ferramentas como a ressonância que ajuda a evolução espiritual. E aquelas pessoas que não têm acesso a este conhecimento, que mora em condições menos favorecidas no campo material, no conforto, às vezes não tem a cama adequada, não tem uma casa ideal, não tem alimentação. Como que fica esses milhares de seres humanos que encontram uma situação de escassez em outra dimensão, do outro lado? Como que fica a consciência dessas pessoas que não almejaram casa, carro, apartamento, relacionamento, namorado, etc. Ou a realização desta conquista de bens materiais, dessa lama, como muitos professores, escritores chamam, né, das coisas materiais, como um lodo, como um barro, uma coisa sem valor, mas são precisas e necessárias. Eu preciso morar numa casa de tijolos para me abrigar da chuva, do vento, do sereno, do sol. E eu preciso me locomover, preciso de um veículo, de um Uber, de uma bicicleta, de um ônibus. Esse desprendimento das coisas materiais seria autossugestão ou excesso de autoconfiança? Ou simplesmente é um condicionamento que eu vou usar para controlar a minha mente, porque eu não tive os resultados desejados? Quantas pessoas gostariam de ter uma cama, o simples, uma cama para poder dormir, 2 ou 3 refeições por dia? Não é um sonho, seria a necessidade. Porque eu penso o seguinte: as coisas materiais são precisas e necessárias, né? É mais difícil eu andar 30 quilômetros daqui em Belo Horizonte para fazer a compra a pé do que eu pegar um veículo e ir de carro. Então, assim, eu acho que muitas vezes tem palestrante que exalta a escassez como um mérito,
como se viver no conforto, ter dinheiro, fosse algo errado. Por exemplo, quem não gostaria de almoçar em bons restaurantes, morar em bairros, né, de classe média alta, ter um carro novo, seminovo? Ai, eu não quero ter um carro seminovo. Ai, eu não quero almoçar num restaurante fino. Eu, eu tenho condições, mas não quero. Eu não vejo por esse ponto de vista. Esse desprendimento. Eu não me sinto assim. Eu não tenho condições de vivenciar isso. E eu não tenho esse desprendimento. Será que isso tudo não é só autossugestão? Ou é exaltar a escassez? Então, Wellington, eu sinto o seguinte, que a física quântica é um conhecimento que aumenta a autoconfiança, que eleva a confiança nos poderes ocultos da mente. É um conhecimento que cultiva o resultado positivo através do sucesso pessoal. E este sucesso pessoal está ligado a conquistas materiais, né? Uma casa nova, uma viagem, umas férias na cidade dos sonhos, né? Troca de um carro. Então, não é recompensa, é um conforto que é necessário e acaba sendo realizado. Agora, quem conquistou, quem teve esses prazeres com bens materiais, não vão evoluir? Tudo precisa de ação, não só teoria. Concordo com você, Idalice. Certamente que o soltar não é exaltar a escassez, mas a mecânica quântica fala do soltar, fala dessa nova onda de informação que envolve o soltar. O que é isso? Nós estamos abordando esse assunto hoje para entender melhor. Eu também não entendo, ainda não entendo isso com profundidade. Ainda não cheguei a entender isso na sua profundidade. Mas vamos conversando, vamos pesquisando, vamos avaliando melhor para entender o que é esse negócio do soltar. Mas certamente que não é exaltar a escassez. Porque você, como você está dizendo, você precisa das coisas, você tem que desfrutar das coisas, de tudo isso que está disponível, você tem que desfrutar disso. Mas nem sempre é possível. Então, por isso é que nessa abordagem de hoje, a gente está reconhecendo que as pessoas têm muita dificuldade para conseguir tudo isso. E quando consegue, fica agarrada, profundamente agarradas em tudo isso, a ponto de, a ponto de ter problemas quando chega do outro lado. Porque esse negócio da montanha de lama é muito mais rigoroso esse negócio do outro lado. Porque do lado de cá é tudo que você quer, é tudo que as pessoas querem.
Então, certamente que o soltar não é abrir mão do conforto, abrir mão de todas esses benefícios que está tão bem definido com as leis, né, com as leis de atração e manifestação do universo, né? E, mas é um outro lado da questão. A gente, aos poucos, a gente vai chegar, a gente vai entender isso melhor para poder conversar do assunto. Então, até há pouco tempo, né, uns 100 anos, 80 anos, não tínhamos conhecimento das leis universais, como a lei da atração e manifestação, as leis espirituais, psicológicas, leis da física e um monte de outras. E todo mundo vivia a despeito. No entanto, a lei da atração, segundo a mecânica quântica, ela é materializada, ela é acionada de acordo com a nossa vibração, com a nossa frequência de sentimento. Nós vamos realizar, vamos atrair coisas, pessoas, pelo o desejo que temos. Nós vamos criar situações através dos nossos sentimentos, o que nós estamos sentindo que vai realizar, é o que vamos atrair. Aí eu tenho pensamentos positivos, atitudes positivas e atrai coisas negativas. Por que isso acontece? Se eu estou o tempo todo no sentimento da gratidão, no sentimento do amor ao próximo, no sentimento do amor e acontece algo negativo. Como que acontecem fatos, fracassos na vida de pessoas produtivas, estudiosas, que está em harmonia com essa nova onda de informação do universo? Por quê? E quanto tempo dura uma limpeza? Que tem pessoas que sofrem, têm desencontro financeiro, afetivo, familiar, desde que nasceu. Esta pessoa nunca vai ter uma vida farta, nunca vai ter prosperidade, sossego, uma mudança financeira, realizações pessoais. Ou esta limpeza acontece desde quando a pessoa nasce até quando ela transforma, até quando ocorre a morte? Quais as condições humanas que essa pessoa precisa resolver para poder usar a lei da física, a lei da mecânica quântica, a lei da atração e manifestação, para ela sentir coisas boas e manifestar, materializar essas coisas boas no dia a dia. Mãe da Alice, esses questionamentos em relação às leis de atração, leis de atração e manifestação do universo, já são bem mais fáceis de entender do que a lei do soltar, né? Então, no caso das leis de atração e manifestação do universo, no que se refere aos bens materiais, às coisas que você deseja, que você quer, aí já é mais fácil para entender, né? A gente já entende que isso vai depender dos sentimentos, né? Quer dizer, as leis de atração e manifestação do universo fala de atrair coisas, pessoas e situações compatíveis com os seus sentimentos, mas nem sempre de acordo com os seus desejos. O que você quer? O que as pessoas querem? Elas querem atrair de acordo com os seus desejos,
Mas antes disso, precisa que os sentimentos sejam ajustados, estejam de acordo com os seus desejos. E os sentimentos provêm de onde? Eles provêm do ego. É o ego que controla os sentimentos, controla o sistema de crenças e nem sempre esses sentimentos estão de acordo com os seus desejos. Os sentimentos estão, muitas vezes, na contramão dos seus desejos. Não é? E agora, para identificar isso, você vai identificar de acordo com os resultados. E quando você tem, então, resultados de alegria, felicidade e gratidão, quando você tem bem-estar e alegria, quando você tem o resultado positivo, então isso significa que os sentimentos estão de acordo com os seus desejos. Né? Agora, quando o resultado é lá um resultado de dúvida, é duvidoso, e a dúvida gera medo, traumas, tabus, preconceitos, né? O medo gera dúvida, a dúvida aborta a probabilidade. Então você tem a probabilidade de conseguir as coisas, de conseguir resultados bons, mas o medo aparece primeiro, a dúvida aparece primeiro, aí você acaba envolvido na dúvida, medo, traumas, tabus, preconceitos. Não, isso aqui, e se eu não tiver dinheiro para pagar isso aqui, a prestação é alta, como é que eu vou fazer? Então, isso é dúvida, né? São dúvidas que aparecem e isso faz com que você tenha resultados de tristeza, aborrecimento, traumas, tabus, preconceitos. E nesse caso, é que você percebe que está no sentimento errado. Está no sentimento errado. Porque o sentimento errado, sentimento equivocado, gera todas essas controvérsias. Então, gera desacertos. E você, então, não obtém o resultado que quer, não obtém aquilo que deseja, né? Porque a dúvida atrapalha, a dúvida aborta a probabilidade. Mas isso aí não é desejo, é necessidade, né? E a pessoa ter uma casa, um local para morar, é o mínimo necessário. Ter um veículo para locomover, ter comida para comer, isso não é desejo. Isso é necessidade básica. E muitos não têm. Sabemos que o universo responde inteiramente às nossas intenções. Quando a gente bota fé, coragem, determinação, aí é uma escolha da gente. Que a gente sempre fala que bem-estar bem-estar, alegria, são escolhas que a gente depende delas diária. A gente vê que o universo, ele é cheio de possibilidades, e nessas possibilidades estão também na nossa escolha para ter bem-estar, para ter alegria, para ter gratidão, para ter autoestima. Tudo isso depende de nós, são escolhas nossas. E a gente vê que tudo é energia, que tudo é consciência. E a partir do momento que a gente faz uma escolha e bota a intenção, aí as coisas acontecem. Aquela intenção de acontecer, de fazer coisas boas, de procurar o entendimento, isso aí tudo faz parte
E como a gente pode manifestar isso tudo? É através mesmo das nossas ações, das nossas escolhas. Creio eu que quando livrarmos dos medos, dos tabus, preconceitos, sistema de crenças, crenças limitantes, aí estaremos prontos para poder conquistar aquilo que a gente mais queira, aquelas coisas que a gente tanto deseja, para ir não no contra-fluxo, mas sim no fluxo. É isso que é importante, a gente tentar limpar tudo isto que acontece, a sabotagem, baixar a resistência, para ter mais convicção das coisas. Isso tudo vai nos facilitando, fazendo as limpezas. Isso tudo vai nos facilitando para conectar com o universo como um todo, conectar com o todo, né? Que aí a gente passa a manifestar melhor as coisas na nossa vida, de forma que antes que dava errado, passa a dar certo. Passa a não ter mais dúvida, não ter mais medo, que o medo também, tudo isso aborta as possibilidades de virarem probabilidades. E aí a gente vê que é com muito trabalho, é com dedicação, é com limpeza mesmo, mesmo que as cartazes dói, mas é necessária. Mas a vida é assim, é com muita perseverança, com muita persistência, para a gente conseguir chegar a um determinado lugar. E não é diferente aí dentro dos padrões da ressonância harmônica, para entender essa nova onda de informação que nos vem possibilitando como manifestar, que vem nos possibilitando de ter uma vida plena, de ter uma vida abundante em todos os sentidos da vida, não só no financeiro, mas no espiritual e material, em todos os setores da vida. É isso aí, o quanto basta, é entender, é estudar, é manifestar, para nós entrarmos em conexão com o todo. Entrando em conexão com o todo, aí nós alinhamos, nós harmonizamos com o universo como um todo e alinhamos, né? Alinhamos a nossa vida, os nossos desejos, nossas vontades, de todos serem realizadas, tudo no fluxo e não no contrafluxo. Então, pessoal, tem uma frase bem antiga, né, que conhecimento é poder. Como uma pessoa com conhecimento, que tem mente consciente e subconsciente, com todo o poder armazenado, poder oculto, poder desconhecido, com toda esta fonte de informação, a pessoa ainda cocria resultados negativos, como doenças, escassez financeira, às vezes falta de uma ocupação, de um trabalho. Como transformar as nossas mentes para sermos produtivos e não cair no fracasso. Tem pessoas que se dizem ateu, que não acredita em Deus, não acredita em nada, no universo, em Alá, não reza, não agradece, simplesmente levanta, trabalha, faz suas obrigações financeiras, né, constitui famílias e são bem-sucedidas. Aí tem outras pessoas, como os monges budistas, né, abrem mão de tudo para viver na santidade, à espera de uma vida feliz em outra dimensão. Como é programar esta minha mente, este meu consciente,
só para produzir resultados positivos. Eu tenho muita dúvida do que é limpar. Tem a limpeza e tem a superação das crenças limitantes. E tem a lapidação, segundo a cultura racional. A lapidação seria uma cobrança porque você não está estudando 4, 5 horas por dia, porque você não está divulgando. E a catarse? Ah, você fez maus negócios? É porque você está negociando dívidas de vida passadas, é porque você está pagando coisas erradas que você fez. E as coisas boas? Não entra como crédito? O bem que eu já fiz e continuo fazendo? Eu não consigo compreender, ou de repente não é nem compreensão, é aceitação de ambos. Bom, Idalice, limpeza, catarse, lapidação, tudo isso significa a catarse, significa a limpeza. Porque no caso da lapidação, o que acontece quando você está fazendo esse processo de lapidar uma pedra, né? Uma pedra, você está removendo a sujeira dela. Então, tudo isso aí tem a ver com a limpeza, né? Então, a limpeza se dá, no caso da mecânica quântica, se dá no sistema de crenças, né? Então, é fácil de entender. Esse não é difícil também se entender, porque tem que fazer a limpeza no que se refere a crenças limitantes, crenças negativas. Quando você reconhece que determinadas crenças só faz atrapalhar, que elas são negativas, que elas são pura sujeira, né? Então, tem que limpar. A catarse significa isso, significa limpeza, fazer a limpeza das crenças limitantes. Nós colocamos aqui o exemplo da lapidação, que trata-se de sujeira, no caso de uma pedra, a pedra bruta, você tem que fazer a limpeza, lapidar ela. Mas nós estamos conversando aqui em termos de mecânica quântica. E aí, em termos de mecânica quântica, aí envolve um outro processo de limpeza que alcança o sistema de crenças. Tem crenças negativas, né? E aí você tem que buscar o entendimento nesse sentido, para ver que crenças que são essas de negatividade, são crenças negativas. E inicialmente você não tem a menor noção do que seja isso, né? Porque você não vai considerar, sem mais informação, você não vai poder considerar uma crença sua como sendo crença negativa. Pelo contrário, você vai achar e se agarrar aquilo se agarrar de unhas e dentes com as suas crenças. E agora começa a cair uma ficha com esse negócio do soltar, né? Pode ser que o soltar seja muito mais voltado para as crenças limitantes, as crenças negativas. Aí você se agarra com aquelas crenças negativas e não abre mão. E aí a limpeza não acontece, a catarse não acontece. E aí sim você vai sofrer as consequências, porque digamos que essas crenças
vão atrapalhar para você lá do outro lado. Quando chegar do outro lado, você se agarra muito mais, você fica muito mais agarrado nessa montanha de lama e lama de crenças negativas. Agora caiu essa ficha aqui para mim, nesse momento. Você vê que a gente está conversando aqui, mas não tinha caído nenhuma ficha ainda com relação à lei do soltar. Mas agora, já no finalzinho aqui, caiu essa ficha que a lei do soltar pode ser no que se refere a sentimentos de crenças negativas, de crenças limitantes. E não vai ser no que se refere à prosperidade. Não, não vai ser isso, não. Você, é claro, você, como a mecânica quântica fala das leis de atração e manifestação, e falando da prosperidade e de outras coisas que traz alegria e felicidade, e certamente e que não é nada dessas coisas positivas, né? Agora, lembrando aqui das crenças negativas. Olha só, olha só. Então, será que não é? Será que a lei do soltar está intimamente ligada a, às crenças negativas? A limpeza deva ser antes de tudo, a catarse deva ser antes de tudo, no que se refere às crenças negativas, às crenças limitantes, e daí tá resolvido a lei do soltar. Pode ser que a lei do soltar se refira tão somente às crenças negativas.